Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que hora que você está assistindo esse vídeo, mas o importante é que você está assistindo. Eu sou o professor Justino, olha aqui o meu Instagram, @Prof. Justino, e eu vou hoje trabalhar com você um tema bastante específico. Vamos começar uma série de resolução de exercícios. São alguns pedidos que eu venho tendo por aí, e se você faz algum curso na área de educação, licenciatura e tem aquela disciplinazinha didática, então essa daqui vai para você testar, brincar um pouco, ver seus conhecimentos. Então eu vou resolvendo as questões e vou comentando, certo? Nossa, professor, quando eu vejo esses textos me dá uma preguiça. Gente, o texto é para te ajudar, não dá preguiça não. Desde o final do século... Rabisca não, coisa feia. Desde o final do século XIX, aí na sua cabeça século XIX, os anos 1800 e alguma coisa. Como destaca a autora Alda Junqueira Marim, os estudos sobre a infância, já vamos lá em Philippe Herrier, já vamos lá em Rousseau, trouxeram novos conhecimentos. Passou-se a compreensão diferente quanto à importância da atividade mental e física das crianças e jovens. Olha aí, eu já comecei a ter um olhar diferenciado. Você sabia que, inclusive, essa noção de jovem ela é posterior à noção da infância? Porque eu pensei na infância, mas não pensava no jovem. O jovem, como categoria, ele é mais recente. E um dos elementos que primeiro incorporou a noção de jovem foi o capitalismo com o rock and roll na década de 50 do século 20. Pensar esse jovem, essa categoria, né? Mas tem bons trabalhos aí, inclusive da minha orientadora Vivian Veller. Dá uma procurada, hein? Muito bons os trabalhos dela sobre juventude. Em relação às noções a serem aprendidas na escola e fora dela. Então quer dizer que quando eu pensei melhor sobre crianças e jovens, eu vi que para eu trabalhar a educação com eles, eu precisava pensar nele como um sujeito único, como uma categoria na pior das hipóteses, que tinha necessidades específicas e não um adulto em miniatura. Esses resultados de pesquisas impulsionaram a criação e disseminação de novos meios de realização do trabalho nas salas de aula, beleza? Havia também grandes mudanças sociais. O século XIX é o século que o capitalismo vai se deslanchar, as fábricas, a formação dos estados nacionais, é ali, né? Assim, novos procedimentos didáticos foram sendo desenvolvidos e valorizados. Ser valorizado não quer dizer que é bom ou ruim, só que foram valorizados naquele momento. Mas sempre com a preocupação de levar o alunado a realizar esforços para aprender as noções, mobilizando as condições intelectuais das crianças nas fases do seu desenvolvimento e as características individuais de cada um. Então aqui já avançamos, hein? Já pensamos um pouquinho além daquela noção de pedagogia tradicionalista. O professor, nesta caracterização, passou a ser concebido como um orientador da aprendizagem do alunado e não um mero transmissor das noções. Alguns exemplos desse procedimento são... então aqui já ficou para trás a ideia da pedagogia tradicional. Aqui a gente já pensa um pouco na pedagogia nova. Tem videozinho lá no canal também, hein? Aqui no canal, né, onde você está assistindo. Então vamos lá, o que esse camarada vão falar para nós sobre essa escola nova? Então esse professor, agora ele era um orientador. Agora a gente já começa, hoje em dia a gente já fala sobre a ideia de mediação. Muito mais do que simplesmente orientador, mas é essa a ideia. Eu sou o cara que problematiza, o professor é o cara que cria problemas, não é o cara que irradia, não é o cara da antena, que decora livros e textos, certo? Então vamos ver algumas coisinhas sobre isso então nas alternativas, certo? Deixa eu passar aqui para as alternativas. Vamos lá. Então são alguns exemplos desse procedimento são: cópia, ensino dirigido e aula expositiva. Cópia. Gente, você deve ter feito, eu fiz, né? Copia a frase. Gente, sabe para que serve copiar?
pra você ficar com os dedos grossos e treinar só para isso. Ah, mas memoriza, depende da cópia. Tem cópia que você faz pensando sobre e tem a cópia automática. Sabe um ser que faz cópia melhor que qualquer um? Impressora, e ela não aprende nada. Máquina de Xerox copia tudo e ela não aprende nada. Mas até uma máquina de Xerox, eu posso fazer ela escanear, ler, passar um reconhecer ótico e aprender o texto? Pode. Então até a cópia não quer dizer que você não pode fazer. Quer dizer que o processo de cópia deve ser pensado e problematizado. Olha que louco. Às vezes a gente também vai lá e demoniza, né? Ai, aula no quadro não pode, aula expositiva não pode, ensino dirigido não pode. Não é que não pode. O problema é como é a intencionalidade do ato e como você prepara o ato. Essa é a diferença. Mas com certeza, essas são as atividades que não são muito identificadas com o que nós lemos no enunciado. Repetição de exercícios matemáticos. Estudo dirigido e cópia. Repete, faz 200 vezes que você aprende. Aí chega na prova, o professor coloca o igualzinho, você vai lá e faz. Mudou uma vírgula, você erra. Esse aqui é tipicamente, tem uma mistura aqui, né, de tecnicismo com um quê da pedagogia tradicional. Mas, de novo, posso repetir problemas matemáticos? Claro que pode. Agora, como você vai propor essa atividade para o seu estudante? Essa é a questão. Repetição pela repetição é decorar sem sentido nenhum. Aula expositiva, ensino por projetos, estudo do meio. Ó, esses dois aqui estão legais, hein? Mas esse daqui gerou uma duvidazinha. Então, deixa aí, né? Ensino por projetos é muito bacana, né? A pedagogia dos projetos. Estudo do meio também, né? Você faz o aluno pensar sobre o lugar que ele está e o pertencimento. Estudo do meio, opa, bacana. Fichas didáticas, legal, né? É legal isso aqui. Cópia, ferrou. Letra E, estudo do meio, ok. Ensino por projetos, ok. Estudo dirigido, ok. Eu ficaria com a letra E. Só que faço essa ressalva a vocês. Como exercício, beleza, ficamos com esse daqui. Agora, como compreensão didática pedagógica, didático-pedagógica e como estudantes, eu diria para vocês o seguinte: nenhum dessas atividades, dessas práticas, dessas metodologias são proibidas ao professor que deseja ser um motivador e pensar uma aula ativa. O problema é como você planeja essas atividades. Eu posso ter uma aula expositiva que preceda um momento de investigação. Então a aula expositiva compõe um projeto de ensino que não é exclusivamente da pedagogia jesuítica ou tradicional. Você conseguiu me entender? O problema não é o que você faz, é fazer sem compreender e pensar. Ação, reflexão, ação. Paulo Freire é muito massa nisso aí, né? Precisamos ser um professor reflexivo. De novo, o problema não é o que você faz, mas é o porquê e para que você faz. Então vamos lá, finalizando a nossa sequência do professor Justino Resolve. Espero que tenham gostado. Beijo no coração. Você já sabe, se inscreve aqui, ó, no meu Instagram, @profjustino, e a gente se vê. Beijo no coração.